Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, mais alegria, Nova Manhã Entrevista. Nós vamos abordar hoje o tema Dia Mundial do Perdão. Então o tema é perdão. E nada melhor do que receber aqui o cientista da religião, né, o cientista da religião e reitor da Faculdade Teológica Mais de Cristo, que é o pastor Paulo Mazarém. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema, o perdão. Bom dia, bem-vindo, pastor Paulo. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Mais Alegria 95.1 FM. Isso aí. E a todos aqueles que nos acompanham também online, muita gente já chegando aqui no Instagram. Um abraço a todos. O tema hoje promete. O perdão, vamos iniciar, né? É um sentimento ou é uma atitude, pastor Paulo? Perdão, na verdade, é uma decisão unilateral, tomada sempre pelo indivíduo. É muito importante a gente destacar que não há nenhuma referência bíblica dizendo que nós devemos pedir perdão, e sim que nós devemos perdoar. Uau. Por quê? Entre pedir perdão e perdoar há um gap, ou seja, perdoar é sempre uma atitude unilateral que parte da pessoa que foi ofendida. É um ato de inteligência. Ou você perdoa, ou você adoece. E é interessante aqui observar que a palavra perdão, ela é o aumentativo da palavra perda. Quem não perdoa, perde a paz, perde o sono, perde a fome, perde a paz de espírito e, acima de tudo, perde o perdão de Deus, porque céu é lugar de gente perdoada e perdoadora. Então é interessante a gente observar como a Bíblia Sagrada vai tratar essa temática em inúmeras referências, de forma às vezes indireta, mostrando a importância de nós nos livrarmos de todo sentimento que adoece a psique, que adoece a alma e consequentemente nos afastam de Deus, porque a falta de perdão também é um pecado. Quem não perdoa o seu irmão não recebe o perdão. Eu confesso que eu já, lá no meu passado, né, a juventude, a adolescência, eu tive muita dificuldade com perdão, né, perdoar, na verdade, quando eu era ofendido. E eu confesso que eu vivia amargurado. Vivia realmente uma vida desgostosa, podia assim dizer, né? E eu acho que quando você libera o perdão, quando eu liberei o perdão, né, eu ouvi uma pregação, e aquela pregação o pastor dizia assim, ó, você quer ir para o céu? Você precisa perdoar. Você precisa ter atitude perdoadora. Daí comecei, uau, então eu tô lascado. Não vou pro céu, cara, porque eu não tô perdoando, e eu não perdoo mesmo. Eu era muito radical, né, na minha adolescência e juventude. Daí foi aonde que aquela pregação, por isso que eu acho legal você ir pra igreja, porque em casa lendo uma Bíblia você não vai chegar a uma interpretação e uma mensagem que vai confrontar você, né? Porque você vai acabar lendo o que você gosta de ler, né? É verdade, faz uma leitura seletiva. Na Faculdade Mais de Cristo, agora a gente falou dos 4 tipos de leitura, citando Mortimer Adler, né? A leitura elementar, a leitura analítica, a leitura inspecional e a leitura sintópica. Muitas vezes a pessoa vai para as escrituras e faz aquela leitura inspecional meio por cima, selecionando aquilo que ela gosta. E Agostinho, bispo de Hipona, ele disse que quem vai às escrituras seleciona o que quer e rejeita o que não quer, não é na escritura que esse alguém crê, mas sim em si mesmo. E aí Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, ó, prega a palavra, e quando você vem para a igreja, você é atingido pelo espírito de profecia, pelo poder da palavra,
E a palavra de Deus tem inúmeras referências no que diz respeito a perdão, pastor Márcio. Lá em Mateus 18, 24, Jesus ilustrou muito bem essa realidade com a parábola do credor incompassivo, ao dizer que certo servo foi trazido para ajustar contas com o rei e este lhe devia 10.000 talentos. Para você que está acompanhando aqui essa entrevista e ter ideia do que naquela época simbolizavam 10.000 talentos, era na verdade um valor estratosférico, uma vez que um talento era 35 quilos de ouro. É muito alto. 10.000 talentos. É muito. Tratava-se de 350.000 quilos de ouro. Ninguém, escute isso, você que está ligadinho com a gente, ninguém naquela época poderia dever tanto assim. Para a gente ter uma ideia, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um indivíduo amealhar essa vultuosa quantia, ganhando o salário da época, ele precisaria trabalhar 150.000 anos. A grama de ouro, gente, a última vez que eu vi, subiu, tá? Mas a última vez que eu vi, a cotação do ouro era R$311. A grama. Para os nossos dias, nós estamos falando de mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Imagina a dívida, então, era muito alta. A questão veja que interessante, a questão é, por que Jesus usou essa cifra exagerada? Essa é a interrogação. Por que Jesus usa essa cifra exagerada? Jesus usa essa cifra estratosférica, exagerada, para mostrar que a nossa dívida perante Deus, ela era impagável. Então, para você ter uma ideia, os impostos somados na Pérea, Galileia, Judéia e Samaria durante um ano totalizavam 800 talentos. 10.000 talentos era o imposto da nação inteira por um período que cobria aproximadamente 13 anos. O que Jesus está ensinando é o seguinte: sonegar perdão ao irmão é privar-se do próprio perdão de Deus. O credor que devia 10.000 talentos ao rei, diz a palavra, foi perdoado da sua dívida. Porém, aquele servo não quis perdoar um conservo que lhe devia a quantia pífia de 100 denários, que era praticamente 100 dias de trabalho. Então veja, 1 denário por dia, 100 dias. Quer dizer, ele não perdoa, e Jesus conta essa parábola do credor incompassivo para trazer algumas lições existenciais para a nossa vida. O rei, quando ele é informado que aquele homem procedera de forma tão ingrata, ele entregou aquele homem sem compaixão aos verdugos, aos atormentadores, e é exatamente isso que acontece com quem não perdoa. Uma pessoa que não perdoa, ela vive atormentada. Assim, ó, se a pessoa passou por um momento muito difícil, que quem sabe aí foi um ato contra ela, né? Um exemplo aí, uma violência contra ela, né? E até mesmo verbal, e ela diz, não vou perdoar. Assim, eu entendo que essa pessoa, por mais que ela tenha passado por uma mazela tão difícil assim, uma situação tão difícil, ela precisa liberar o perdão, né? C.S. Lewis, pastor, e para quem está com a gente, dizia que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Uma vez eu estava com uma mãe e o Espírito de Deus me conduziu a falar sobre perdão, e ela disse assim, pastor, é porque o pastor não sabe o que eu vivi. E ela começou a narrar a experiência tétrica, traumática dela. Quando ela encerrou, eu me lembrei das palavras de C.S. Lewis: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. No entanto, vírgula, é muito importante a gente destacar e lembrar para todos que se a gente não perdoar, a gente adoece, porque perdão é um veneno que você toma pensando que vai fazer mal para o outro, quando na verdade vai fazer mal para você, vai perturbar a sua alma.
Na filosofia estoica, nós temos um conceito chamado de ataraxia, que significa imperturbabilidade da alma. Os estoicos, eles partiam do pressuposto, e eles influenciaram muito o cristianismo, de que ninguém me ofenderá se eu não permitir. Ou seja, toda ofensa que nos é proferida, que nos é feita, ela só é acolhida quando nós aceitamos essa ofensa. Por exemplo, se uma pessoa chega para alguém e diz: você é calvo. Tem duas opções quando você ouve isso. Você pode dizer o seguinte: ou essa pessoa enxerga muito bem, parabéns para ela, porque de fato eu sou calvo, e aí não tem problema, ela não falou a mentira, ela falou a verdade. Ou a pessoa não gosta de você, por isso ela quis te ofender. Das duas, ou uma, né? O que você percebe numa perspectiva estoica é que, na verdade, aquilo não pode te tocar, porque a pessoa está na realidade dela, você está na sua, e aquilo que ela falou é verdade, você é calvo e a vida segue. Agora perceba que existem pessoas que pegam aquilo que muitas vezes lhe é feito, que lhe é proferido, e ela toma aquilo para si, e ela potencializa a ira do ofensor quando ela acolhe, ou seja, ela responde à altura. E Martin Luther King Jr., ele dizia uma coisa que ninguém vai montar nas nossas costas se nós não o deixarmos. Então, a ofensa, ela tem disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo claro de perdão: José. É verdade. José é um arquétipo de toda pessoa que foi traída. E foi traída por pessoas próximas, porque a traição, para quem já foi traído, sabe o que é traição, sabe a dor que é uma traição. Você imagina, José foi traído por todos os seus irmãos, e a tônica que levou os irmãos de José a traírem, a venderem José, foi a inveja. A escritura diz que José, ele sonhava, e os irmãos dele, então, vendo que ele era um sonhador e que ganhara uma túnica colorida dos seus pais, um dia, vendo ele vindo aos seus encontros, disseram: lá vem o sonhador, né? Vamos matá-lo. E alguém mais lúcido disse que não, vamos matar ele, nosso irmão, é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo. E aí todos já conhecem a história, né? José é vendido, vai para casa da esposa de Potifar, que a Bíblia não faz nem questão de mencionar o nome, só para a gente ter uma noção do quanto a bichinha era terrível. E aí ela arruma uma calúnia para José, que o diabo no inferno deve ter pensado: essa é boa. Vai reinar. Essa me superou, essa ganhou de mim. E aí o que acontece? José vai para a prisão, ele tem o dom de interpretar sonhos, e ele interpreta o sonho de Faraó, e Deus exalta José, e um dia os irmãos de José sobem para o Egito. E a atitude nobre de José nos faz entender por que de fato Deus o exaltou, porque ele fez questão de se livrar da mágoa, fez questão de se livrar da ira, e quando seus irmãos sobem ao seu encontro, ele, ao invés de se vingar dos seus irmãos, ele preferiu perdoar. E aí eu me lembro, né, de Harold Kushner, que é um rabino norte-americano, um dos grandes pacifistas no conflito entre Israel e a Palestina, quando ele ilustra a importância do perdão ao fazer uma analogia do comportamento das crianças e dizer que as crianças são muito mais inteligentes do que a gente. Ele, percebendo uma vez, ele viu que as crianças, elas brincam, daqui a pouco elas brigam, e logo em seguida elas estão brincando novamente. E os pais, que muitas vezes se metem na briga das crianças, nunca mais voltam a se falar. As crianças brigam e daqui a pouco estão brincando, mas os adultos brigam e nunca mais voltam a brincar, no sentido analógico da palavra. E aí ele parou para pensar e refletir nisso, e a conclusão que ele chegou foi a seguinte: as crianças são emocionalmente muito mais inteligentes do que a gente, porque entre ter razão e ser feliz, as crianças preferem ser feliz do que ter razão. E o que me parece é que muitas pessoas às vezes acabam preferindo a razão em detrimento da felicidade. E é por essa razão que elas não conseguem perdoar.
Tem muito marido dormindo na sala, cheio de razão. Tem muita mulher solteirona, cheia de razão. Então, entre ter razão e ser feliz, José preferiu ser feliz. Entre perder a família e ganhar a família, ele preferiu ganhar a família perdoando. E isso revelou, pastor. E você que está escutando nesta oportunidade, essa programação, e você que está conosco online, faça essa escolha. Porque perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. E você não vai sentir nunca de perdoar quem te ofendeu. Esqueça o sentimento nesse momento. O perdão é uma decisão, é um ato de inteligência. Charles Spurgeon dizia que perdão é asepsia da alma. Ou seja, perdão é salugênico, perdão cura, perdão salva, perdão liberta você do ofensor. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina: perdoar. Você que está com a gente, compartilhe essa programação, siga Mais Alegria lá no Instagram, tá bom? Compartilhe com alguém que está online aí. São muitas pessoas que estão com a gente já aqui, pastor. Eu quero mandar um abraço para Michele, para o Giovanni, para Martinha, para Patrícia, para Liriane, para Rosneli, para o Jason que está com a gente, olha que maravilha, Rafael, Real Cimoda Evangélica, Vanessa, Alex e tanta gente linda. Bom, gente, falar sobre perdão, como disse C.S. Lewis, é fácil, o desafio é perdoar. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa oportunidade. Perdoa, perda no ar. Perdão é o aumentativo de perda. Ou você perdoa, ou você adoece. É coisa muito séria, gente. E eu tenho acompanhado, pastor Paulo, o Portas Abertas Internacional, que traz sempre informações da igreja perseguida, e tem um filme que foi feito pelo Open Doors International chamado Uma História de Perdão, e eles contam a história de uma mãe que suas 2 filhas foram brutalmente assassinadas, e ela conheceu os algozes, ela conheceu os homens, e como elas eram cristãs, então eles preferiram matar aquelas 2 meninas que estavam vindo da escola. E aqueles 2 algozes eram perseguidores dos cristãos naquela nação. Quando ela conheceu o Portas Abertas Internacional, que foi até ela, e ensinaram ela a perdoar. Uau. E que ela precisava perdoar. E ela conta na história que ela não conseguia perdoar vendo os algozes na rua. Porque naquele país, matar cristãos para eles era um privilégio, porque é um país realmente sanguinário com respeito ao cristianismo. Eles são contra o cristianismo. Então essa irmã, ela perdoou, e na história que ela conta, a repórter que foi lá para fazer a entrevista, a repórter começou a chorar, porque ela dizia assim: mas como que a senhora consegue perdoar? Eu consigo perdoar porque no meu coração brota um amor que eu encontrei só em Jesus. Uau. Se eu não tivesse encontrado esse amor, eu jamais perdoaria. Vendo os algozes na rua, ali estão os assassinos das minhas 2 filhas. Realmente é forte demais esse negócio. É algo que a pessoa precisa se permitir. Pastor, aqui falando sobre essa linda história, eu me lembrei de uma equipe de tradutores bíblicos que foram enviados a Papua Nova Guiné. E em Papua Nova Guiné, um grupo de tradutores que foi enviado para fazer a tradução das escrituras pôde identificar que naquela língua não constava a palavra perdão. E as tribos, elas eram bárbaras, extremamente selvagens, matavam sem dó e sem piedade. E eles se viram em apuros, porque nós precisamos traduzir essa palavra perdão, uma vez que perdão é o tema central das escrituras sagradas. Perdão fala de salvação, ou seja,
Deus perdoou as nossas ofensas, as nossas dívidas, lançou o nosso pecado no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. E nós precisamos encontrar um conceito, algo, a partir da cultura local, para que a gente descreva que eles receberão o perdão de Deus. E aí é interessante a gente aqui fazer esse apontamento, porque estudando a cultura daquelas pessoas, essa equipe de tradutores linguistas, eles chegaram à conclusão de que eles tinham um costume local bárbaro. O que eles faziam? Nessas tribos, eles tinham o costume e o hábito de pendurar na porta da casa as mandíbulas dos familiares que haviam sido assassinados, como um lembrete de vingança. Ou seja, um familiar que foi assassinado, um filho, um pai, uma mãe, ela morria e ali se dependurava a mandíbula. Sempre que a pessoa passava, via a mandíbula na porta e ela dizia: eu vou me vingar da morte do meu pai, da morte da minha mãe, da morte dos meus familiares. Eureka! Foi aqui que a equipe de tradutores linguistas tiveram um insight e a iluminação do Espírito Santo. Na Bíblia, eles não conseguiram encontrar um conceito equivalente para traduzir a palavra perdão. Mas a partir daquela cultura, eles conseguiram colocar na Bíblia que, da mesma forma que Deus não pendura mandíbulas ao ser ofendido pelos pecados humanos, nós também não devemos pendurar mandíbulas. E foi a partir dessa perspectiva que eles conseguiram alcançar o coração daquela cultura. As pessoas sempre me perguntam: pastor, qual que é a melhor tradução da Bíblia, né? Eu sempre digo que a melhor tradução é aquela que a gente lê. É verdade. E existe equivalência dinâmica, existe equivalência formal. A equivalência dinâmica tem a finalidade de trazer a Bíblia para uma linguagem acessível. E é exatamente isso que esses tradutores linguistas fazem quando você vai ao encontro da palavra. E foi assim que eles conseguiram chegar no coração dessa cultura. Então perceba que perdão é fundamental. A gente já disse aqui que céu é lugar de gente perdoada e perdoadora. Um dia Pedro perguntou para Jesus o seguinte: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus lhe respondeu: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Na verdade, Pedro quis impressionar Jesus, porque os rabinos tinham a cultura na época de perdoar até 3 vezes o ofensor. E aí o Pedrinho, que anda arrasar, ele chega e diz o seguinte: já vou jogar alto, porque daí ele vai dizer assim: uau, olha só, os rabinos estão dizendo que é 3, mas Pedro já chegou dizendo que é 7. Achou que ia impressionar Jesus. E aí Jesus disse o seguinte: olha, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Agora aprende a lição disso aqui. O número 7 no hebraico é Sheva ou chaveia, que significa repleto ou satisfeito. E o número 70 na cultura israelita indica multidão. Agora vamos lá. Se 7 Sheva indica completude e 70 Shivin significa perfeita plenitude ou plenitude total, 70 vezes 7 significa 490 e é a referência da perfeição na língua hebraica. É tamim, que significa perfeito. E um dado muito interessante sobre o número 70, shivim, na língua hebraica, é que no hebraico o sufixo plural im, de 70, shivim, frequentemente indica superlativo. Por exemplo, Kodesh, Kodashim, Santo dos Santos, Melech HaMalachim, Rei dos Reis, Adonai ve Adonim, Senhor dos senhores. Shivim, perfeição, é superlativo. Então, Pedro, quando ouve isso de Jesus, imediatamente ele associa, escute isso aqui,
é provável que Pedro associasse o Shivim 70 às 70 semanas de Daniel, que também é Shivim Shevá, que indica perdão e redenção de Israel. Por isso nós devemos entender, preste atenção nisso, entender que se Deus nos perdoa até a consumação dos séculos, nós também devemos fazer o mesmo. É por isso que perdão, gente, é uma atitude de inteligência, asepsia da alma, é perder no ar. Perdão, aumentativo da palavra perda. Ou você perdoa, ou você adoece. A escolha é correta. Eu não sei se eu estou conversando nessa manhã com uma mulher que foi traída, um marido que foi traído, com um filho que não consegue liberar perdão porque cresceu numa ambiência doméstica conturbada. Mas uma coisa eu posso garantir para você: se você entregar a sua vida a Jesus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo vai te constranger a tal ponto que você vai conseguir tomar esse passo e perdoar. Eu, particularmente, pastor Márcio, quando eu cresci vendo meu pai tendo atitudes não nobres dentro do lar, eu cresci com um sentimento de ódio no meu coração. Isso me levou às drogas mais tarde. E eu dizia no meu coração: um dia eu vou me vingar do meu pai. Um dia, tudo que meu pai faz, ele vai pagar, porque um dia eu vou crescer. Só que dos 16 para os 17 anos eu tive um encontro genuíno com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E esse encontro com Jesus foi tão lindo que a primeira coisa que Deus me fez se livrar foi da mágoa, foi daquele sentimento de vingança que eu tinha pelo meu pai. E o Senhor Jesus foi tão bom, pastor, que durante muitos anos eu preguei para o meu pai, liberei perdão para o meu pai, e meu pai dizia que aceitava Jesus da boca para fora para dizer o seguinte: olha, bom, para ele parar de me incomodar, eu vou dizer sim. E eu nunca me esqueço que quando a gente tomou conhecimento que meu pai estava com câncer, aqui na igreja, eu estava no meu gabinete, eu disse assim: Senhor, eu já ganhei tantas almas para ti, me dá esse privilégio de ver o meu pai te aceitar de fato, de verdade. E eu fui fazer uma viagem, mais de 1.000 quilômetros, viajei para minha cidade. E quando eu chego na minha cidade, o Senhor preparou o dia, preparou a hora e preparou o minuto. Eu fiquei sozinho com meu pai numa sexta-feira, nunca vou esquecer isso. E conversando com meu pai, já nas últimas do câncer, ele disse assim: pai, eu preciso fazer essa pergunta mais uma vez e eu quero que o Senhor só diga ou sim ou não. O Senhor de fato aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Senhor entrega de verdade a sua vida para Jesus? E ele segurou firme na minha mão, apertou a minha mão. E ele disse assim: meu filho, não tem para onde ir. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Gente, a ambiência foi tomada por uma glória de Deus. Eu tenho certeza que o meu pai partiu salvo, porque esse é o efeito, esse é o fruto do Evangelho na nossa vida. Quando o Evangelho chega, ele limpa, ele purifica, ele faz uma asepsia na nossa alma. A gente joga tudo aquilo que é sujo do nosso coração para fora e o perdão nos restaura, porque o perdão faz bem para quem perdoa. Por isso que perdoar é uma atitude unilateral. A Bíblia não manda pedir perdão, mas a Bíblia diz que você precisa perdoar. E eu sei que Deus está falando com muita gente nessa manhã. Muita gente que precisa perdoar uma ofensa, muita gente que carrega mágoa, ira. Isso tem roubado seu sono, você não tem conseguido dormir. Isso gera neurose, isso gera psicopatologias. Os efeitos da ausência do perdão na alma, neuroses, uma série de doenças psíquicas. Você precisa se livrar disso, colocar isso nos pés da cruz, receber de fato o perdão de Deus por completo para não ser entregue aos verdugos, aos atormentadores. A Escritura diz que nós não recebemos em Romanos 8,15 espírito de escravidão, mas o espírito de adoção que clama Abba, Pai. Da mesma forma que eu recebi perdão de Deus, eu preciso perdoar. Da mesma maneira que você recebeu o perdão de Deus, você precisa perdoar.
perdoar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segredo, né? O segredo da felicidade, para mim particularmente, né? Eu creio que para você também, pastor Paulo, você que liberou o perdão, eu acho que o segredo da felicidade é você perdoar. E todo dia, né? 70 vezes 7 por dia, né? Jesus falou. 70 vezes 7 por dia quer dizer assim, 490 vezes por dia. Vai ser difícil você chegar a esse número todo dia, perdoando, né? Mas assim, se você for perdoador todos os dias, porque as pessoas são seres humanos, né? Elas falham, elas têm seus erros, né? Mas sempre erra do mesmo jeito. Não, mas perdoe, porque Deus perdoa essa pessoa, né? Deus perdoou aquela pessoa ali pelos seus erros que está cometendo contra você, contra mim, né? Então a gente tem que perdoar, tem que liberar o perdão. Mas é insuportável, eu sei que é insuportável, mas se você tiver um coração perdoador, você vai ser feliz. É verdade, pastor. Muita gente que conectada com a gente, sendo ministrado por essa palavra, você precisa ter essa experiência, né? Perdoar é uma experiência que você se permite ter quando toma uma decisão. Você percebe que ao tomar essa decisão, você coloca a cabeça no travesseiro e agora você dorme. Porque você sabe que você fez a coisa certa. Blaise Pascal, filósofo matemático, dizia que o melhor presente que o homem pode dar a si mesmo é no final de cada dia poder colocar a cabeça no travesseiro e falar para si mesmo: Paulo, hoje tu fostes ofendido, mas ao invés de você trazer mágoa para o teu coração, de você ser governado pela ira, você perdoou, você fez o bem. Esse é o maior presente que a gente pode se dar, e é por isso que o perdão é uma atitude diária. Perdão no trânsito. A gente poderia falar aqui, gente, de diferentes tipos de perdão e dimensões de perdão. Perdão étnico. Quantas são as pessoas que não perdoam, por exemplo, os nazistas pelo que eles fizeram com os judeus? Perdão étnico. Perdão de dívidas. É muito importante. A Bíblia Sagrada fala sobre o jubileu. Cada 50 anos, aqueles que tinham dívidas vultuosas, eles eram perdoados. Isso faz parte da cultura judaica. Então, como é importante a gente ser governado pelos princípios que a Escritura Sagrada nos ensina e que faz parte de um certo direito natural. Isso está impregnado na consciência humana, porque nós, quando fomos criados por Deus, Deus colocou em nós Zoe. Zoe é a natureza dele em nós, porque nós somos seres pneumopsicossomáticos. Falei em línguas estranhas aqui, gente, mas pneumopsicossomático é que você é trino. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando você não perdoa, você adoece na alma e, consequentemente, o seu espírito perde a comunhão com Deus. Isso. É ruptura. Por isso que na parábola do credor incompassivo, Jesus nos lembra a importância de nós perdoarmos, porque aquele homem que devia 10.000 talentos e que foi perdoado pelo rei, ele deveria ter procedido da mesma maneira com aquele que lhe devia apenas 100 denários. Ou seja, eu tinha uma dívida vultuosa e impagável, eu jamais ia conseguir pagar e fui perdoado. E agora chega alguém que me deve e diz: eu não tenho como pagar, ser paciente comigo e eu tudo te pagarei. E esse homem que foi perdoado pelo rei não perdoou. E o efeito prático da vida nisso em nós é o seguinte: se você tem consciência de que você recebeu o perdão do rei, de que você recebeu o perdão de Jesus, de que você recebeu o perdão de Deus, você precisa perdoar. Pastor, eu sei que Jesus lançou os meus pecados no mar do esquecimento, que resetou a minha biografia e que agora eu tenho uma nova vida em Deus e que dos meus pecados Deus não se lembra mais, porque tudo se fez novo quando eu disse sim para Jesus. Ah é? Tudo se fez novo? Então, viva de acordo com essa salvação. Paul Washer, ele diz uma coisa muito interessante: tem muitas pessoas que dizem que são salvas, mas às vezes quando olhamos para a atitude de determinadas pessoas que dizem ser salvas, a gente precisa se perguntar: foram salvas do quê? Foram salvas do quê? Se você realmente tem consciência de salvação, você precisa tomar essa decisão. E Deus escolheu esse dia, Deus escolheu esse momento para falar para alguém que está escutando esse programa hoje o seguinte:
perdoa. Perdoa. Tome essa decisão e ore a Deus. Se você não tem forças, diga: Senhor, eu não tenho forças, mas Espírito Santo me ajuda, porque eu preciso me livrar desse veneno que só faz mal para mim. É isso aí, gente. Dia Mundial do Perdão. Hoje é o dia oficial, gente. Dia Mundial do Perdão. A efeméride, né, no mundo inteiro celebra esse dia. E então, nada melhor do que abordar então esse assunto hoje. Perdão, com o cientista da religião e reitor da Faculdade Teológica Mais de Cristo, pastor Paulo Mazarém. Obrigado aqui pela sua presença. Passe suas redes sociais e também da Faculdade Teológica Mais de Cristo, para que o pessoal possa então acompanhar aí os seus trabalhos, né? O que você tem feito aqui na cidade de Florianópolis, na Faculdade Teológica Mais de Cristo e também na Escola Bíblica Mais de Cristo, que acontece todos os domingos às 8 da manhã, lá na Mais de Cristo Floripa, gente, na rua Professor Egílio Ferreira, 200 Capoeiras, todos os domingos, 8 da manhã, entrada franca. É uma oportunidade de você ouvir ali sempre um tema abordado, né? E também tem esses detalhes nas redes sociais. Vai lá, pastor Paulo. Perfeito, pastor Márcio. Bom, eu primeiro quero agradecer a todos os que estão sintonizados com a gente na 95.1 Mais Alegria FM. Pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade. E para todas as pessoas que estão com a gente, eu mando um abraço aqui para Cristiane, para o querido pastor Adailson, a Rosa Gonçalves, Maria, Dada Ângel, Vanessa, Jason está com a gente até agora, olha só, gente fiel, Paulo Mendes, a Patrícia Liz, Rosneli Ademir, Liliane, Martinha, Michele Monteiro, a Kátia Breis, Damaze, Duda, Maria Eduarda estava com a gente hoje, Kátia Breis, a Michele, que inclusive esteve aqui com a gente numa super entrevista, a gente abordou, em breve estará indo ao ar, hein, essa entrevista onde a gente falou sobre pornografia. Gente, assunto sério, uma hora a gente vai fazer aqui ao vivo pro pessoal esse tema. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente aqui tem tido essa oportunidade de desenvolver na área da educação, aqui em nossa Mais de Cristo, né, tem a Faculdade Mais de Cristo, que o pastor Márcio acabou de fazer menção. É um curso 100% online. Hoje a gente tem professores em Portugal, professores na Espanha, em vários lugares do Brasil. É um bacharel livre em teologia, 4 anos. Temos a Escola de Sabedoria, que é ao vivo. Se inscreva lá no canal da Mais de Cristo TV para você ser notificado e receber todos os domingos tudo aquilo que acontece aqui em nossa Mais de Cristo, né? Às 9 horas da manhã, Escola de Sabedoria imperdível. E nós desenvolvemos também os discipulados aqui em nossa Mais de Cristo. Gente, Deus nos deu também essa oportunidade para escrever, né, os discipulados, discipulado novo começo, discipulado para novos membros, discipulado para homens corajosos e discipulado para mulheres transformadas. A minha rede social no Instagram é PR Paulo Mazarém e a Faculdade Mais de Cristo é Faculdade MC. Se você deseja dar razões à sua fé, se você deseja crescer na graça e no conhecimento, você tem a liberdade de entrar em contato conosco. O meu contato é 98480 3227. 98480 3227. Lembrando que você que deseja dar razões à sua fé e participar da Faculdade Mais de Cristo, você pode estudar de qualquer lugar do mundo, porque os nossos encontros são online, todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. E o dia que você perder a aula, fique tranquilo, porque os nossos encontros são todos gravados e eles ficam salvos, disponíveis numa plataforma para você depois estar acompanhando o encontro. Trabalhamos com material 100% acadêmico, artigos científicos, teses, monografia, dissertação, enfim. Nossos professores, nós temos doutores, temos mestres. Se você deseja realmente dar esse passo, pastor, eu desejo, eu quero crescer, nos procure depois em inbox, tá bom? Que a gente vai passar mais informações. Ok, então, pastor Paulo, resuma em uma frase aí, então, o tema de hoje, né? Dia Mundial do Perdão, a palavra perdão. Bom, eu vou ficar com aquela palavra que eu disse aqui, que para mim é um clichê impostergável. Ou você perdoa, ou você adoece. Escolha perdoar.